E a gente fala agora sobre o combate ao coronavírus. Será que é possível prever quando deixaremos de usar máscaras? O mundo se precipitou em afrouxar medidas de contenção? Essas e outras perguntas, quem responde aqui no Jornal da Manhã é a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Miriam Dalben. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada por Bom dia, é um falar prazer estar conosco. aqui. Bom, Miriam, nesta semana nós vimos países que têm a vacinação adiantada voltarem com as medidas restritivas devido ao avanço da variante Delta. E além disso, nós temos outras variantes aparecendo aí no noticiário, como por exemplo Gama Plus, Lota, Lambda. Parece até uma corrida desleal, porque à medida em que nós avançamos na vacinação, o vírus também sofre novas mutações. A vacinação ainda é a melhor estratégia para diminuir o surgimento de novas cepas? Com certeza, né? A gente sabe que quando a gente vacina a população, a gente diminui muito a transmissibilidade do vírus. E o surgimento de novas cepas, ele acontece quando o vírus ele tem a possibilidade de se multiplicar, né? Então, de passar de uma pessoa para outra, ou de infectar uma nova pessoa. E aí, nessa multiplicação, acaba nascendo um filhinho diferente, que tem alguma vantagem aí seletiva. Igual a gente viu a Delta, que está causando problema no mundo inteiro, que nasceu com uma maior transmissibilidade, o que está fazendo ela dominar no mundo inteiro, né? Então, a vacina ainda é a melhor estratégia. Você falou aí se os países tomaram as medidas de tirar as máscaras precocemente, provavelmente sim, né? O que a gente viu foi que os países que tomaram essas iniciativas de ir retirando o uso de máscara, eles o fizeram ainda com boa parte da população sem a vacinação. E aí eles estão vendo uma nova onda de casos. Sim, doutora, claro que aqui no Brasil a gente vê a vacinação avançando. Em São Paulo, nesse fim de semana, inclusive, nós temos uma virada da vacina, com os jovens principalmente se vacinando, o que é muito importante. Mas eu pergunto, normalmente o que acontece em outras partes do mundo, depois vem aqui para o Brasil. Qual é a preocupação que o Brasil ainda precisa ter com a variante Delta, principalmente? Porque aparentemente todas as internações vêm caindo em praticamente todos os estados, mas qual deve ser o alerta a partir de agora, já que toda a população vai se vacinando e até o fim do ano, ao que tudo indica, toda a população adulta estará com a segunda dose, felizmente. Isso é super importante que você falou, né? Eu acho que a gente tem que aprender com a experiência que a gente está vendo em outros países que estão um pouco mais adiantados na pandemia do que a gente. Então, o que a gente viu é que a variante Delta ela é mais transmissível, né? Então, que realmente, embora a gente esteja só com notícias boas aí nas últimas semanas, taxa de leitos de ocupação de UTI caindo, média móvel de mortes caindo também, avançando na vacinação, a gente tem uma ameaça nova que é a variante Delta, que não nos permite relaxar muito nas medidas de mitigação de risco. Então, é super importante que a população tenha consciência de que a gente ainda precisa respeitar as medidas que diminuem a transmissibilidade do vírus, para a gente não ter uma nova onda ou ter uma nova onda menos importante, que é o que a gente tem visto acontecer no Reino Unido, em Israel, nos Estados Unidos. Doutora, a senhora falou, né, sobre os países que retiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras, mais especificamente os Estados Unidos, e agora retornaram com essa medida devido ao avanço da variante Delta, e nós estávamos esperançosos com a volta da normalidade, empolgados. Mas quando que isso será possível de fato? O Rio de Janeiro, por exemplo, já anunciou festas de comemoração, Ano Novo, Carnaval, mas quando isso será possível? Olha, é difícil falar, né? Eu acho que a população inteira já aprendeu, né, não só os infectologistas, que quando se trata de pandemia, a situação é muito dinâmica, né? Às vezes, de 2 semanas, em 2 semanas a situação muda completamente. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela, né? A situação agora no Brasil, ela está favorável, os números eles estão melhorando, mas a gente tem realmente essa nova ameaça aí que é a Delta, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no Brasil com ela. E mais, tem essas outras variantes que você falou aí, que toda hora estão surgindo e que podem causar novas ondas. Então, eu acho que a gente tem que ir bem devagarzinho, né, fazendo projeções aí e se preparando para o curto prazo, né? Eu acho que é muita ousadia a gente já fazer programas de Réveillon ou de Natal do ano que vem, que não dá muito para a gente saber como que a pandemia vai estar numa distância tão grande de tempo. Nós conversamos com Miriam Dalben, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, tenha um ótimo dia, doutora.
Obrigada.